Gente, o que que você sabe? O que que você sabe sobre a arte, a cultura na Coreia Popular? Vulgo Coreia do Norte. Você sabe nada? Eu sei nada ou quase nada. Então vamos aprender agora. Cultura crítica vai nos ensinar um pouco. Bora assistir. O que você conhece sobre a arte na Coreia? Talvez não muito, mas eu tenho certeza que sobre o norte você sabe ainda menos. Se inscreve aí, bora lá. Esse logo ficou do caralho, né? Na moral, esse logo ficou do caralho. Meu Deus. Para começar, eu queria agradecer ao Centro de Estudos da Política Songun e o Lucas Rubio por ter me ajudado com o material para esse vídeo. A República Popular Democrática da Coreia abertamente contesta o uso do nome Coreia do Norte para se referir a eles. Então, ao longo do vídeo eu vou usar Coreia ou Coreia Popular para me referir ao país porque são os nomes preferíveis. Caso eu queira falar do Sul, eu vou falar especificamente Coreia do Sul, já que eles não têm esse problema. A Península Coreana tem uma história muito antiga e historicamente muito próxima da China. E na China, muito tempo atrás, surgiu uma forma de arte que ficou genericamente conhecida como pintura oriental. Ela se difundiu por vários países da Ásia e foi se moldando e se adaptando em cada país por onde ela passou. Tradicionalmente, esse tipo de pintura é feita com tinta à base de fuligem e água sobre papel de arroz. Papel de arroz que, nesse caso, não é feito de arroz e sim de casca de amoreira. Então, se eu falar papel de amoreira ou papel de arroz, eu tô falando da mesma coisa. Só para fins de curiosidade. O dentro da aqui na resistência socialista temos o movimento estudantil, tem um logo, né? Não sei por que, me lembrou bastante. Me lembrou bastante esse logo. Vou colocar ele aqui na tela agora, pegar para cá. Lembrou um pouco. Quando você põe ele aqui, ó, aqui embaixo, ele lembra um pouco. O logo em si, né? Só o ícone, no caso. Lembra um pouco. Esse aqui é o Em Frente. É o movimento estudantil da resistência socialista. É só por curiosidade mesmo. Bora ver. Pode chamar de melhor Coreia se quiser também. Pode. Velho golpe do papel de arroz. Esteticamente, essa tinta parece muito aquarela ou nanquim, ela é muito aguada. Em cada país que essa pintura se desenvolveu, ela recebeu seu próprio nome, normalmente sendo, que nesses exemplos daqui, traduzido literalmente como pintura do país. Na Coreia não foi diferente. Choson-ha, pintura coreana. A gente vai dar um salto no tempo, mas a gente vai retomar esse nome daqui a pouco, então guardem ele. Como eu falei antes, a história da Coreia é muito longa, então a gente tem que escolher um foco. E o da vez vai ser a Coreia de hoje em dia, que a gente conhece e que surgiu lá pro final dos anos 40. Período em que, com o final da Segunda Guerra Mundial, o Exército Vermelho Soviético vai se aliar aos guerrilheiros coreanos para expulsar os japoneses que estavam ali colonizando e brutalmente massacrando o povo coreano há décadas. As tropas soviéticas permaneceram no país de 1945 até 1948. Nesse período, vários jovens coreanos viajaram para a União Soviética e estudaram várias coisas diferentes, inclusive arte. Aqueles que Inclusive é importante. Importante não, né? É uma curiosidade, na verdade. Vocês ficaram sabendo daquela treta com o Demon Slayer? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ter o boné. Demon Slayer. Olha o boné do Demon Slayer. Aqui é o boné. Demon Slayer. Boné do Demon Slayer. A treta que aconteceu com o Demon Slayer por eles terem usado o símbolo do sol nascente no brinco do personagem principal. A treta é por conta desse período do Japão imperialista fazendo suas imperializices na Coreia. Porque o símbolo do sol nascente era o símbolo que eles utilizavam lá, lá onde o Japão fazia suas colônias. E aí eles, para poder o anime entrar na Coreia, eles pediram que se retirasse o símbolo do sol nascente dos brincos do personagem principal. Porque de tão brutal que foi essa colonização do Japão na Coreia e na China, deixou marcas traumatizantes na população que até hoje eles não conseguem tancar. É gatilho até hoje para eles. Pessoas que vivem lá hoje não viveram, a maioria, né? A maioria não viveu o tempo da colonização, mas ainda assim, de tão falado e de tão bem guardado na memória, fez com que a população de hoje, que manteve essa história viva, também tivesse gatilhos ao ver esse símbolo do sol nascente. Sim, tem as questões do símbolo também, tipo manji, que é um tipo de suástica e tal. Sim, tem Tóquio recentes, que tinha One Piece também. Mas isso foi mudar. Tóquio recentes. Tóquio Revenge.
Sei. Que estavam lutando pela libertação da Coreia tinham um posicionamento ideológico muito claro. Assim como a maioria dos movimentos de libertação e de independência no período, eles eram muito próximos ideologicamente da União Soviética. Com medo dessa aliança que estava acontecendo em um território bastante estratégico, os Estados Unidos vão depositar tropas no sul, com um papinho de que era para libertar o sul enquanto vocês libertam o norte, mas a real é que eles só queriam impedir que a revolução espalhasse por todo o país. Também em 1948, o ano que os soviéticos vão deixar a península, os Estados Unidos, que governavam o sul militarmente, vão fundar ali seu estado fantoche, que é a Coreia do Sul. Em resposta a isso, o pessoal do norte, que queria um país unificado, vai fundar a República Popular Democrática da Coreia, afirmando que o sul estava sendo ocupado, se posicionando firmemente contra essa ocupação. Isso vai culminar na famosa Guerra da Coreia, em que o norte vai receber um apoio bem limitado da União Soviética e da recém-fundada República Popular da China. No norte, esse evento é conhecido como Guerra de Libertação Nacional. Onde o filho do Mao morreu, viu, gente? Filho do Mao, esqueci o nome dele. Ele foi para a Rússia a convite do próprio Stalin para ser treinado e estudado, para ele estudar na Rússia e treinar táticas de guerrilha e tal. E quando estourou essa guerra, ele mesmo foi por vontade própria para essa guerra, e onde ele encontrou seu fim lá. Questão do paralelo 38 aí. Não foi uma guerra entre duas Coreias diferentes, e sim uma guerra entre a Coreia e aqueles que ocupavam e até hoje ocupam o sul do país. Foi uma guerra entre a Coreia e os Estados Unidos, em que os coreanos se veem como vitoriosos. Inclusive, foi nesse período que nasceu a ONU como um braço do imperialismo para que ela servisse como Maoaning, é alguma coisa assim. A ONU surgiu nesse interim para poder gerar um sentimento de que os Estados Unidos estavam certo. Então, as Nações Unidas eram um motivo de propaganda para justificar os ataques dos Estados Unidos do Polo Sul para o Polo Norte da Coreia. Polo, sim, né? Do lado sul para o lado norte da Coreia. Então, a ONU nasceu nessa intenção e segue aí até hoje, né? Apoiando indiretamente vários imperialismos da vida. Porque se um lobo tenta matar um coelho que é muito menor e mais fraco, e o lobo não consegue, é o coelho quem venceu essa batalha. A guerra termina em 1953. Não só por isso. Eles consideram uma vitória, a Coreia Popular considera uma vitória por isso, porque eles conseguiram frear o avanço dos Estados Unidos, que queria tomar o lado norte também. E também o fato deles conseguirem parar os Estados Unidos que vinha pelo sul, também significava que menos mortes de seus próprios entes queridos na Coreia do Sul foram evitadas. Na Coreia Popular, eles têm esse sentimento de que frear essa guerra significou significou a freada da morte de seus próprios familiares. Então, para eles, foi uma grandíssima vitória não ter que matar mais familiares. Vocês pensam agora o peso que tinha para a mentalidade das pessoas que estavam na Coreia Popular naquele tempo, ter que enfrentar um exército que dentro dele estava pessoas que eles conheciam. E eles muitas vezes eram parentes, familiares. Era esse o peso que eles estavam tendo enquanto estava tendo essa guerra. E a influência da União Soviética ali, apesar de existir, não era tão grande assim. Os coreanos sempre tiveram uma forte noção de autonomia. E mesmo tendo sim proximidades políticas e econômicas, eles nunca foram um estado satélite da União Soviética, que nem a maioria dos países da Europa Oriental, por exemplo. Essa proximidade, que é sobretudo geográfica, também possibilitou que os coreanos absorvessem muitos elementos da arte soviética, tanto o realismo socialista quanto as ideias de pinturas em larga escala, pinturas panorâmicas. Além disso, eles também importaram alguns materiais, tipo bustos para estudo. Nesse período, o pintor Varlam Pen, nascido na Rússia, mas filho de coreanos expatriados, vai para Pyongyang e não só dá aula na Faculdade de Artes de Pyongyang, como vira reitor de lá durante os 15 meses que ele passou.
Ele era muito dedicado em desenvolver o ensino de arte na Coreia, e os métodos dele, como o estudo intensivo de modelo vivo, são até hoje base pedagógica no ensino de arte no país. Com a morte do Stalin em 1956, o então líder soviético Nikita Khrushchev vai começar um processo de desestalinização da União Soviética. Isso dividiu Nossa, aí entra muitas camadas. Acho muito foda esses putas painéis gigantes. Aí entra muita camada pra falar, mas vamos os ver. movimentos, organizações e países socialistas entre aqueles que eram pró ou contra as ações do Khrushchev. Na Coreia não é diferente. Existe uma tentativa de desestabilizar a figura do líder Kim Il-sung, só que isso não vai dar certo. E a resposta do país a isso vai ser se afastar um pouco do bloco socialista e focar na sua autossuficiência. É aí que vai surgir a filosofia Juche, que pode ser resumida como ser mestre de seu próprio destino, depender só de si mesmo. O impacto dessa filosofia na arte vai ser muito grande, porque os artistas vão também querer buscar uma arte própria, querer acabar com a influência soviética na sua produção. Eles vão inclusive acabar com os bustos trazidos da Rússia, que tinham fisionomias caucasianas, e produzir os seus próprios bustos com fisionomias coreanas. Estilisticamente, a tendência continuou sendo o realismo socialista. Só que a partir do Juche, os artistas vão buscar criar a sua própria versão dele. A arte produzida na Coreia, então, vai retomar o Choson-hwa que eu mencionei mais cedo e vai criar um realismo socialista único partindo da técnica do Choson-hwa. Essa mudança dentro do movimento só é possível porque o realismo socialista em específico não propõe nada técnico, ele propõe algo muito mais temático. Caso queiram entender um pouco melhor, eu tenho um vídeo sobre o realismo socialista e outro em que eu comento um pouco sobre como ele se manifestou na China. A principal diferença desse Choson-hwa pro antigo é que agora muita... Exatamente. É um tipo de armorial que renega todas as culturas externas para fazer a própria. cor vai ser utilizada, cores calorosas, vivas e brilhantes. Uma figura muito importante para o desenvolvimento das artes na Coreia Popular foi Kim Jong-il, mesmo antes de chegar no poder. No começo da década de 70, ele impulsionou a fundação do estúdio de arte Mansudae, isso ainda no governo do Kim Il-sung. O Mansudae é atualmente o maior coletivo de arte do mundo e a maior instituição estatal de arte. Pensando em como a arte coreana é atualmente, a gente tem que pontuar e desmentir algumas coisas. Tematicamente, as produções vão representar o povo, o trabalho e o cotidiano. Muito se comenta sobre soar estranho e falso que é representado ali, cenas montadas e felizes até demais. Sobre isso, o autor sul-coreano Bae Jae-moon vai dizer o seguinte: é um mundo de fantasia ou utópico que os artistas norte-coreanos desejam retratar? Talvez. A glorificação ostensiva da vida cotidiana das pessoas é, em parte, um reflexo da política, mas também revela a complexidade mais profunda da norma filosófica da sociedade. Os ideais ainda prevalecentes do confucionismo ditam o desejo de manter o decoro, o respeito e a dignidade em todas as situações. A presença do confucionismo na cultura contemporânea é uma das principais fontes da ironia que faz da arte norte-coreana um mistério no contexto da propaganda. Dizem também que a arte tem que ser obrigatoriamente de propaganda e que os artistas têm que fazer só o que o governo quer e deixa. Mas isso também é falso. Isso aí, importante. Eu até gostaria que ele falasse um pouco mais sobre as questões que são mentiras, sabe? Esse mesmo autor que eu mencionei agora, ele foi para a Coreia Popular várias vezes e teve contato com vários artistas que produziam coisas diferentes. Tem muitas cenas de paisagem e algumas pessoas ainda pintam Choson-hwa moda antiga, isso inclusive dentro de instituições estatais. E para quem quiser questionar o fato deles serem tão apegados à técnica do Choson-hwa, isso é predominante na Coreia há séculos, não é como se isso fosse uma coisa de agora. E além disso, isso não é nada ortodoxo, tem artista que vai usar tinta acrílica e vai chamar de Choson-hwa mesmo assim. Então uma técnica que é muito abrangente também, elas nem sempre são tão parecidas. A professora doutora Kang Sun-hye, que é pesquisadora no Museu Nacional Choson em Pyongyang, diz que as 3 características que definem o Choson-hwa são o poder, a beleza e a sofisticação, enquanto os 3 aspectos técnicos definidores são a clareza, concisão e a delicadeza. A maioria dos artistas é membro de instituições estatais, se dedicando integralmente à arte. Aí você fica pensando, né? Porra, por que isso não tem aqui, né? Um lugar onde você pode viver a sua arte. Viver a sua arte. Foda. Por quê? Capitalismo. Só isso. Capitalismo. Capitalismo só dá valor naquilo que é massificado. Capitalismo só dá valor naquilo que ele consegue exportar para o mundo. Então, se você é um artista local, foda-se. Se você não tem um empresário milionário para te botar nos holofotes, foda-se, entende? Tem um vídeo muito bom do tio João desmentindo a BBC em relação à Coreia Popular. Bom, então, o capitalismo se resume ao utilitarismo. Isso, utilitarismo.
coisa que só o socialismo pode proporcionar, pequeno 3D. Já pensou sua profissão ser artista? Pensa só você ser um trabalhador artista, conseguir viver do seu negócio sem depender de você ser ultra famoso. Porque hoje é assim. Se você não é ultra famoso, você não consegue viver da sua arte. Você não consegue. Então, ou você ganha muito dinheiro com arte, ou você tem que ter a arte como segundo emprego. Não tem outra função. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Quantos guitarristas, violonistas, bateristas, vocalistas que simplesmente deixaram seus dons, né, de lado para viver uma profissão mercadológica qualquer. Grafiteiro. Pensa só quantas pessoas, quanta arte deixou de existir por conta do capitalismo. E aí é isso mesmo. Ai, que implicância o capitalismo. Gente, é o capitalismo mesmo. Tá vendo aqui na tela. Pessoas que vivem de arte, que vivem em função de arte, que moram, bem dizer, dentro da universidade, e são incentivadas a isso. Isso não vai existir aqui no mundo capitalista. Isso proporcionou uma técnica exímia, principalmente se a gente leva em conta que são tintas muito aguadas, então não dá pra você errar e pintar por cima, o que você fez fica ali. Por isso é sempre feito um enorme rascunho em carvão antes da pintura final ser colocada na tela. Além disso, os papéis de amoreira usados têm uma absorção muito rápida. Isso faz com que, quando você sabe manusear bem a tinta e a água, os resultados sejam muito satisfatórios e muito poéticos. Outro fator marcante da arte coreana é que as telas são, com frequência, feitas coletivamente. Tem até o pincel junto da foice e martelo na Coreia Popular. Sim, não tem... Que isso, arte, né? Não tem juízo moral na sua fala. Na hora da gente escolher profissões, simplesmente a gente pensa no retorno financeiro, ou seja, não é uma escolha de fato. Gente, em 2011, eu acho, 2011 ou 2012, eu fiz um texto que chamava O Capitalismo, a Tesoura de Sonhos do Mundo Moderno. Era isso o nome do texto. Eu falava exatamente sobre isso, sabe? Tem mais de 10 anos esse texto, fácil. Se eu um dia achar esse texto, eu publico. É exatamente isso, sabe? O capitalismo é uma tesoura que corta sonhos. E querendo ou não, na arte tá muitos sonhos. A galera que vive de arte é uma galera sonhadora, sabe? É uma galera de ideais distintos. A pessoa que não... Uma pessoa atípica por essência e não... Sabe? É uma pessoa atípica por essência. Todo mal converge a Mordor. Agora é só trocar Mordor pro capitalismo. Grupos relativamente grandes de artistas se juntam para fazer uma única tela. Por isso é tão comum a gente ver telas muito grandes, de 4, 5 até 6 metros de comprimento. O foco desse vídeo são as pinturas e as produções visuais que a gente normalmente não vê. Mas falando da Coreia Popular, a gente não pode deixar de mencionar os inúmeros monumentos e estátuas que tem por todo o país. A ideia de guardar e celebrar a memória por meio da arte é muito presente e, ao contrário do que muita gente pensa, isso não se limita de forma alguma à figura dos líderes. Um bom exemplo disso é o cemitério de mártires em Pyongyang, que tem uma estátua para cada um que morreu durante a Guerra de Libertação e está enterrado ali. Também existem alguns monumentos em homenagem à ideia Juche, sempre representando os trabalhadores e o símbolo dessa filosofia, que é a foice, o martelo e o pincel. O país também é muito conhecido pela sua arquitetura, que é bem diferente do resto do mundo. O estudo de arte Mansudae, que eu mencionei mais cedo, tem um projeto ultramarino em que eles fazem várias produções, tanto arquitetônicas quanto artísticas, para vários países do mundo. Alguns exemplos de países que receberam obras coreanas são Moçambique, Angola, Benin, Botsuana, Zimbábue, Etiópia, República Democrática do Congo e Namíbia. Enfim, a tão demonizada República Popular Democrática da Coreia é talvez o país que mais valoriza a arte no mundo. Concordando ou não com seu governo, não dá pra negar que o incentivo à arte ali é colossal. Eles não só entendem que a arte é necessária para o bem-estar de um povo, como eles exportam isso. O internacionalismo coreano é admirável. Saber que não basta só o trabalho para desenvolver um país é o que possibilitou a Coreia hoje em dia ser um país completamente autossuficiente. E isso é a ideia de Juche. Entre a foice e o martelo, quem tá no meio é o pincel. Doideira. Doideira esse vídeo. Muito doideira. Lembrar aqui também que é muito difundida a ideia de que a filosofia Juche é uma filosofia egoísta. Uma filosofia egoísta de onde para eles só importa a existência deles. É difundido dessa maneira, mas no entanto a gente tem que lembrar que depois da guerra a guerra sino-coreana, o que sobrou para eles foram sanções. Sanções. O mundo, o Ocidente e a Europa
tá cagando pra Coreia. Não fazem até hoje negócios com a Coreia Popular. Até hoje, eles não fazem negócios com a Coreia Popular. Logo, se um país é visto pária internacional, né? Se o país é visto como pária internacional, como algo a se deixar longe, algo a ficar longe, não chegar perto, o que sobra para eles é eles mesmos. Então foi necessário criar uma filosofia onde eles tivessem que lidar consigo mesmos para poder sobreviver e saber que eles não só sobreviveram, como também cresceram e têm investimentos sociais e econômicos e afins, até bélicos, inclusive bélicos, especialmente bélicos, tendo eles essa negativa, né, de todo o comércio mundial, é de se admirar. Enfim, é esse o vídeo. Obrigado quem assistiu, obrigado quem comentou, obrigado Cultura Crítica. E é isso. Curte, comenta, compartilha, segue nós, ativa o sininho. E ó, valeu, tamo joinha. Joinha, olha o joinha aqui, ó. Olha o joinha dando tchau. Tchau, joinha.